Olá, meu nome é Ricardo Evangelista Leite, para quem não me conhece, eu sou enfermeiro no município de Iuna, no Espírito Santo. E nos últimos dias eu tenho recebido muitas ligações e mensagens com pessoas me perguntando sobre a situação da doença na nossa região. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco da doença e dos cuidados que precisam ser tomados com relação à doença. Primeiramente, até hoje pela manhã, no nosso município não tinha sido registrado nenhum caso suspeito ou confirmado da doença. Mas é importante salientar que não precisamos esperar casos suspeitos ou mesmo doentes e pessoas morrerem próximos de nós para que nós tenhamos que tomar as medidas necessárias para evitar a proliferação e o adoecimento por essa virose. Primeira coisa que nós devemos compreender é que é uma doença grave, muito séria, que tem se espalhado de uma forma muito rápida pelo mundo. A proliferação do vírus tem se mostrado algo inimaginável. O vírus se espalha com muita rapidez, adoece pessoas com muita rapidez e uma boa parte dessas pessoas agravam com muita rapidez, precisando de tratamento em terapia intensiva. Os pacientes precisam ser entubados e isso só acontece em UTI ou centros cirúrgicos. Então, há de se convir que esse sistema de saúde que nós temos vai saturar se a doença continuar crescendo num ritmo muito alarmante, como é o que temos visto em países mundo afora. Alguns dados precisam ser ditos sobre essa doença para melhor compreensão. Na China, onde a doença originou, começou no início do mês de outubro, novembro, somente na província de Wuhan chegou a matar 3.000 pessoas. Hoje na Itália já passa de 2.000 pessoas e tudo indica que a Itália, até o final dessa semana e o início da semana que vem, deve ultrapassar o número de mortos da China. A Espanha vem registrando números crescentes de mortes a cada dia, com mais de 200, com 160 pacientes no dia de ontem mortos. No Brasil, nós já temos 6 casos de mortos confirmados, com mais de 534 casos positivos, e mais de 11.000 suspeitos. Com 11.000 casos suspeitos, é bem provável que esse número se traduza em casos positivos e óbitos nos próximos dias. Então, o que nós precisamos saber? Com relação aos testes, que as pessoas têm me perguntado. Os testes são feitos nas unidades de saúde, o município de Iuna tem condição de fazer, todo município do Espírito Santo tem condição de fazer os testes, mas eles são feitos para um público específico. Quem que vai fazer o teste para o coronavírus? Aquela pessoa que apresentou febre com algum outro sintoma da doença, que seria, por exemplo, tosse seca, falta de fôlego, dificuldade para respirar, e ter estado em uma cidade onde tem casos da doença. Por exemplo, Vitória hoje tem casos de transmissão local da doença, o vírus circula pela cidade. Então, se uma pessoa daqui viajou para lá nos últimos dias, e há de se levar em consideração que o vírus demora de 3 até mesmo 8 dias para manifestar sintomas. Em alguns casos, o paciente não manifesta sintoma nenhum, mas pode contaminar as pessoas que estão próximas. Então, há uma janela grande. Por isso que é importante que as pessoas já estejam praticando isolamento social. O que é o isolamento social? Isolamento social é você retirar-se da sociedade, ficar nas suas casas. Isso é o que tem dado maior resultado na maior parte dos países. Em alguns casos, quando a epidemia se alastrou com muita intensidade, para não saturar o sistema de saúde, ou até mesmo quando chega a saturar, alguns países têm tomado as medidas mais graves de obrigar as pessoas a irem para casa. É o caso da França, é o caso da Espanha, é o caso da Itália. A Espanha eu não acredito que tenha decretado, ou se decretou eu posso estar equivocado. Mas nós não precisamos esperar essa medida ser tomada. Nós podemos nos retirar. Se você não tem necessidade de ir para a rua, se você não tem necessidade de sair, se a sua necessidade não for muito grande, fique na sua casa. Não leve com você outras pessoas. E quando for à rua, tome os cuidados, não toque nas pessoas, evite ficar tocando em superfícies. Lave sempre as mãos com água e sabão. A água e sabão é extremamente eficiente se a lavagem das suas mãos forem bem feitas, durante o tempo necessário, bem lavada com todas as partes. Tá? Se não houver água e sabão, não tiver uma pia para você lavar a mão, lave a sua mão com álcool gel. Venha para sua casa, tome cuidados ao entrar na sua casa,
para não contaminar a sua família, você pode ter contraído o vírus na rua. Por isso, o importante é ficarmos em casa. Hoje a mensagem principal é: não saia de casa se não for de extrema necessidade. No nosso município nós vamos tomar as providências, a Secretaria de Saúde está tomando medidas para que sejam realizadas a campanha de vacinação sem aglomeração, atendimentos que não sejam necessários devem ser evitados, o paciente só deve procurar o posto de saúde em caso de extrema necessidade. Se estuda a possibilidade, o Ministério da Saúde, junto com o Estado e os municípios, estudam a possibilidade de implantar um sistema remoto de telemedicina, onde a pessoa pode ligar, ter um profissional médico. E tudo isso está sendo estudado para ser implantado nos próximos dias. Mas o que a população precisa fazer hoje é evitar sair de casa, evitar aglomerações. Fiquem nas suas casas. Pessoas estão morrendo, a doença se alastra de uma velocidade muito rápida e não há nenhuma evidência para nós acharmos que vai ser diferente no Brasil do que tem sido em outras partes do mundo. Não há nenhum motivo. Pelo contrário, os resultados da doença que já existe no Brasil têm demonstrado que ela age da mesma forma aqui. O Estado de São Paulo ontem informou que 20% dos casos positivos que eles têm estão em estado grave internados em UTIs. Nós temos uma preocupação muito grande com os idosos, mas já temos levantamentos que indicam que 30% dos pacientes graves são menores de 60 anos de idade, entre 30 e 60 anos de idade, também agravam para a doença. Então nós não podemos deixar que essa doença se espalhe rapidamente. A melhor forma que nós temos que fazer é evitar a proliferação rápida. Então, meu amigo, você que é patrão, se você tem a possibilidade de dispensar o seu funcionário, deixá-lo em casa, dar-lhe férias, o faça nesse momento. Empregado, se você tem a possibilidade de trabalhar de casa, de não ir trabalhar, o faça. Dona de casa, evite ir na rua se não for de extrema necessidade. Vamos ouvir os apelos das autoridades e vamos seguir as orientações. E vamos rezar muito, orar, porque nós vamos precisar de muita oração e muita força nos próximos dias e meses. Muito obrigado a todos.